A próxima pergunta é se eu sempre fiz projetos potentes. E não foi bem assim. Quando eu comecei a faculdade, morava aqui, onde eu estou hoje, em Minas, e estudava em São José do Rio Preto, em São Paulo. Aí o que aconteceu? Eu comecei a estagiar muito cedo. E aí, de cara, eu me apaixonei pelo curso de arquitetura. Mas, quando mais eu estudava, não só os teóricos, mas a teoria da arquitetura, e não só a teoria, mas as referências, né, que eram dadas, né, Paulo Mendes da Rocha, Lima Duarte, a própria Zaha, a Zaha Hadid também, né, que eu era muito fã no início. Mas quando eu saí da faculdade, eu chegava aqui no interior, e nas grandes cidades também, São José do Rio Preto é uma cidade grande, eu via que não tinha consonância com o que eu estava aprendendo e com o que estava no mercado. E tinha profissionais, né, os profissionais da arquitetura estavam fazendo uma arquitetura que não estava ali legal com o que eu estava aprendendo. E aí eu começo a ter várias perguntas, na verdade. Então, eu começo a ter indagações, o que é um projeto de qualidade, o porquê que eles estavam fazendo aquilo, né? E por isso que eu bato tanto nessa questão do condomínio fechado, porque eu observava muito isso em condomínio fechado, aquele projeto raso, né, aquele estereótipo. E por que eles estavam fazendo isso, sendo que não era o que eles tinham aprendido ali na faculdade, né? E aí começa essa busca. E aí, não que eu estava fazendo projetos rasos nessa época, porque na verdade eu estava aprendendo, estava muito no início, né? Mas eu já sabia que eu não queria fazer esse tipo de projeto. E aí eu vou nesse processo aí, evoluindo e observando muito isso. Só que aí começo a fazer essas perguntas, né? O porquê de tudo isso. Só que os professores não conseguiam me responder, eu sentia isso, sabe? Então, eu fazia várias perguntas do tipo, como que começa um projeto de qualidade? O que é um projeto de qualidade, né? E eu lembro de um momento que me marcou muito, que foi quando eu tinha um professor que ele era muito bom, assim, teórico, né? Então eu gostava muito dele, ele era um professor novo até. E aí eu meio que me espelhava muito nele, porque eu achava que ele era muito confiante e ao mesmo tempo eu achava que ele era muito bom. Só que aí, uma vez eu vi o convite, né? Na verdade, eu vi o perfil dele no Facebook e mandei o convite. E ele aceitou. E aí, quando ele aceitou, eu vi os projetos dele. E aí, adivinha? Eram projetos rasos. E eu lembro que eu fiquei chocado, assim, porque eu falei, meu Deus, ele parece que é um profissional tão bom, ele se posiciona assim, sabe? Ele pegava a lapiseira, ele desenhava ali. E eu lembro que isso foi. Eu nunca esqueci disso, né? E isso me marcou muito nesse processo. E eu falei, não quero ser assim. Então, e aí eu vou, né, aumenta mais ainda esses questionamentos, o porquê que eles estão fazendo isso. E aí eu começo a ter essa desconfiança. E aí eu pergunto para esses professores, né, sempre, como faz um bom projeto, o que é um bom projeto. E as respostas eram sempre vagas. Então eu entendi que eu tinha que buscar esse conhecimento fora da faculdade. E aí eu começo esse processo de investigação. Então eu estudo bastante, não só a literatura, mas também vou participar de concursos de arquitetura, porque as minhas indagações não eram sobre a arquitetura, sobre a questão teórica, era sobre o processo mesmo, era de como que eu ia pegar a lapiseira e como daquela lapiseira ia sair um projeto de qualidade, né? Porque eu tinha muito essa dúvida também. Eu fazia o projeto e chegava muito inseguro para eles, né? Eu não sabia se aquilo que eu tinha concebido era de qualidade ou não, então eu ficava à mercê deles, sabe? Eu não conseguia defender o projeto. E a cada argumento que eles davam era tipo, ok, tá? Eu não sei o que eu estou fazendo, o que você está falando é isso mesmo. E no início eu acho que até é normal, né? Mas isso foi algum tempo. E aí, então, eu começo essa investigação, participo de concurso, e aí hoje eu estou, inclusive, no meu 12º concurso. Durante esse período, eu sou finalista de alguns, inclusive um internacional, da Design Class, e agora finalista do outro, que é o do Prêmio Félix Candela. Mas aí, esse é depois da faculdade. Mas voltando, eu tenho como essa ferramenta o concurso, né, para que eu fizesse projetos potentes. E era uma coisa interessante também, porque eu pensava o seguinte: se eu estou fazendo um projeto, né, eu estou no semestre X. Se eu tirei, por exemplo, 8 nesse projeto, no próximo semestre eu tenho que tirar uma nota igual ou superior a essa, porque eu estou galgando degraus ali. Né, e, portanto, essa nota tem que ir aumentando. Porque a minha meta no meu TCC era tirar um 10.
Só que isso não acontecia também. Eu lembro de semestres que eu tirei 9 em um projeto, 9,5, aí depois eu voltava para o 8, depois 7,5, depois 8,5, então era sempre assim. E isso para mim não fazia sentido, porque se eu tirei 9,5, eu já estava num nível que eu tinha que manter aquele nível. Hoje eu entendo que não é na verdade assim, mas na minha cabeça isso fazia muito sentido na época, né? E aí eu corro atrás de fazer esse projeto potente e resumindo um pouquinho aqui a história, eu crio uma metodologia a partir do, acho que do oitavo semestre, de toda essa bagagem, né, que eu venho estudando e participando de concursos, e eu entendo o que é um projeto potente. De fato, eu entendi o que era, abriu assim essa caixinha para mim. Eu entendi o que era um projeto potente, mas não só entendi, como aprendi a fazer. E aí eu pego esse conhecimento, essa metodologia que eu aprendi, que eu desenvolvi, na verdade, né, e aplico no meu TCC, que era a prova final, de fato, se ela iria funcionar, né? Era a condição lavrada se eu seria um arquiteto, se essa metodologia funcionaria e se eu seria um bom arquiteto. E aí foi constatado porque eu tirei 10, né, no meu TCC. Então é isso, assim, é esse processo. Mas eu fiz projetos rasos na faculdade, é claro que eu fiz. Eu acho que ninguém nasce sabendo, né, na verdade. Todo mundo nasce aprendendo. Mas o que vai te diferenciar dos outros é justamente esse empenho que você tenha, né, para desenvolver esses projetos potentes. Então eu acho que é um processo. Inclusive, eu já falei isso aqui algumas vezes, a gente está desenvolvendo um curso justamente para ajudar vocês nessa trajetória. Porque aqui eu tenho, de certa forma, uma limitação. Eu quero muito ajudar as pessoas, de verdade, gente, porque a arquitetura é minha paixão, sabe? E aqui, de certa forma, eu passo muito conteúdo para vocês, mas a gente não consegue ter uma estrutura, né? Uma estrutura clara do que de fato é um projeto potente. É muito conteúdo, é muito material para se passar, né, aqui na internet. Por mais que eu tente fazer isso aqui nesse conteúdo gratuito. Esse curso, essa metodologia, eu vou conseguir pegar de fato na mão de vocês e passar tudo isso para vocês de fato e aplicar, para que vocês consigam aplicar na prática, que é o que eu sentia muita falta na faculdade. Eram professores ótimos, teoricamente, mas não tinha a questão prática. Eu acho que isso é uma questão, uma defasagem aí da nossa formação, porque são professores muito teóricos, né? Não sei como foi para você, mas para mim foi assim. E, portanto, na hora do processo de concepção de projeto, eles falham, né? Então, esse curso vai te ajudar, eu acho que vai ser o caminho mais curto aí para que você consiga criar projetos potentes.